Olá, bem-vindo à nossa aula de História da Igreja 2, aqui no Seminário Teológico Talmide. Seguimos no nosso estudo da História da Igreja 2, estamos estudando a Igreja Reformada. Na aula de hoje vamos estar tratando da reforma nos Países Baixos, que envolvem a Holanda e a Bélgica, além de, obviamente, outros países. Holanda e Bélgica estavam sob o domínio da Espanha e queriam se tornar independentes. Os protestantes foram tremendamente perseguidos e, após uma longa guerra, sob a direção de Guilherme de Orange, conquistaram a sua independência. A Holanda tornou-se então protestante, adotou a fé protestante, e a Bélgica permaneceu católica. Em linhas gerais, na Holanda e na Bélgica, assim aconteceu a reforma, e observem que também houve muita perseguição e muitas guerras até que os protestantes conseguiram se estabelecer. A reforma na Inglaterra. Na Inglaterra nós vamos encontrar um fenômeno muito interessante. Dependendo do rei que subia ao poder, a Inglaterra adotava uma linha católica ou uma linha protestante. Se o rei era católico, obviamente, ele impunha a religião católica para todos os ingleses. Quando subia ao trono um rei protestante, então a fé protestante era privilegiada. Então nós vamos perceber essa oscilação entre catolicismo e protestantismo na Inglaterra o tempo todo. Então vamos ver sobre Henrique VIII. John Tyndale traduziu o Novo Testamento para o inglês no ano de 1525 e teve muita influência na reforma na Inglaterra. Ele foi morto em 1536 em Antuérpia. Henrique pediu ao Papa a anulação do seu casamento com Catarina, tia de Carlos V, que mantinha o Papa em prisão, mas o Papa negou. Henrique nomeou então Tomás Cranmer, um arcebispo inglês, como arcebispo de Canterbury, que então anulou o casamento e estabeleceu a Igreja Católica da Inglaterra, declarando-se seu chefe no ano de 1534. Ordenou a morte de protestantes e romanistas que discordavam dele. Então, observe que sob o governo de Henrique VIII, o rei da Inglaterra, ele rompeu, de certa forma, com o catolicismo romano, mas manteve o catolicismo na Inglaterra como uma igreja católica da Inglaterra independente do domínio romano. Sob o governo de Eduardo VI, subiu ao trono quando ainda era jovem, formou a Igreja da Inglaterra, que hoje nós conhecemos como Igreja Anglicana. Cranmer e outros escreveram o livro de orações e os 42 artigos da religião, que eram bastante protestantes e com elementos luteranos e calvinistas. Os cultos eram em inglês, ao contrário do que acontecia nos outros lugares, que tinha que ser em latim. O clero podia se casar e a missa e as imagens foram proibidas. Sob o governo de Maria I, era uma católica fervorosa que se casou com Filipe da Espanha e que tornou a Inglaterra católica romana novamente. Então, observe que, sob Henrique VIII, a Inglaterra se manteve católica, mas rompeu com o catolicismo romano. Sob o governo seguinte, se tornou protestante, adotou princípios e linhas protestantes. Sob Maria I, agora volta a ser católico e novamente o catolicismo romano. Os ingleses resistiram à intervenção da Espanha em questões religiosas e políticas, porque obviamente os países queriam ter domínio e queriam manter o poder e o domínio que tinham sobre outras terras e outras nações. E a Espanha, obviamente, como tinha todo o respaldo, todo o apoio da Igreja Católica, queria exercer também seu poder político ali.
Maria mandou matar mais de 300 manifestantes protestantes e muitos outros fugiram para Genebra, de onde trouxeram o calvinismo quando voltaram à Inglaterra. Tomás Cranmer retratou-se do seu protestantismo para salvar a sua vida. Mesmo assim, ele foi condenado e, antes de morrer, revogou sua retratação e estendeu a mão direita no fogo para ser queimada primeiro, porque essa mão havia assinado a sua retratação. Então, foi assim. Sob Isabel, a Igreja da Inglaterra foi estabelecida novamente e prosperou. Agora a Igreja da Inglaterra está se tratando da Igreja Anglicana, não da Igreja Católica da Inglaterra, mas a Igreja Anglicana. Os 42 artigos foram reduzidos a 39 e aceitos pelo parlamento. Isabel gostava de cultos ornamentados e a Igreja manteve o seu governo episcopal. Os puritanos, congregacionais e batistas se opuseram a vários aspectos da Igreja da Inglaterra. Vale salientar que os puritanos tiveram um papel importantíssimo na Reforma Inglesa, uma grande influência. E os puritanos, eles tinham havia um grupo deles, que eram chamados inclusive de separatistas, porque eles não viam como possível uma reforma da Igreja da Inglaterra, mas viam a necessidade de uma nova igreja e defendiam inclusive uma nova dinâmica de igreja completamente independente, desligada da Igreja da Inglaterra. Sob Jaime I, o mesmo Jaime V da Escócia. A famosa Bíblia autorizada de King James foi publicada no ano de 1611 e se permitiram os jogos aos domingos e o arminianismo, causando, portanto, a oposição dos puritanos. Quando nós formos estudar sobre a Igreja moderna, nós vamos ver mais detalhadamente mais informações sobre os puritanos e sobre o arminianismo. Aqui vamos apenas mencionar estes dois movimentos. Sob Carlos I, houve uma guerra civil entre os anos de 1642 e 1648, onde venceu o parlamento puritano, decapitando o rei em 1649. Outra vez vocês podem perceber que a vida política do país e a reforma protestante, a reforma religiosa estavam intrinsecamente relacionados. O parlamento ou Oliver Cromwell governaram o país durante os anos de 49 a 1660, porque não havia um sucessor para o rei. Durante a administração puritana, a Confissão de Fé de Westminster foi elaborada por teólogos da Inglaterra e Escócia por ordem do parlamento para ter uma confissão comum nos Reinos Unidos. Foi adotado pela Igreja da Escócia e parcialmente pelo parlamento inglês. Quando a monarquia de Carlos II foi restaurada em 1660, os episcopais subiram ao poder e os princípios puritanos se perderam. Agora vamos ver um pouco sobre a reforma na Escócia. Então, na Inglaterra, vocês já perceberam que, dependendo de qual era a linha de fé do rei, era o que acontecia também na política e na vida religiosa da Inglaterra. Então, era uma oscilação constante entre catolicismo e reforma, catolicismo e protestantismo. E o puritanismo, o movimento puritano teve um papel importantíssimo, influenciando toda a estrutura, inclusive de governo e do parlamento, com relação à vida religiosa e à vida social da Inglaterra. Na Escócia, um grande expoente da reforma foi João Knox, foi o seguidor mais ardente de Wishart, que serviu como capelão no castelo de St. Andrews.
agora um centro protestante. Uma frota francesa tomou o castelo e vendeu Knox como galés por 19 meses até os ingleses o resgatarem. Os galés eram remadores de galeras. As galeras eram barcos, navios bem grandes e que eram movidos a remos. Então se necessitavam de muitos homens e homens fortes que estivessem ali remando para que aquela embarcação pudesse se locomover. E geralmente os galés eram pessoas que estavam condenadas, tinham algum tipo de condenação. Então uma das maneiras de cumprir a pena era justamente remando nessas galés. E no caso João Knox, ele foi então sequestrado, né, vencido pelos franceses, que o venderam como galés, embora ele não fosse nenhum criminoso e não estivesse condenado por nenhum crime. Mas como ele era protestante, né, era uma forma de tentar eliminá-lo. Mas depois ele foi resgatado pelos ingleses. Ele ministrou na Inglaterra, depois em Frankfurt e Genebra, e muito perto da catedral onde Calvino pregava também. Foi para a Inglaterra, se casou, pregou na Escócia por 9 meses, voltou para Genebra por 3 anos e depois retornou à Escócia em 1559. A reforma havia avançado na Escócia através de literatura e ideias protestantes do continente. Então, os escritos de Calvino e de Lutero e de tantos outros reformadores chegavam à Escócia e à Inglaterra, e isso influenciou bastante, especificamente, a Escócia. Maria Stuart era filha de Maria de Guisá, voltou da França para a Escócia em 1561 para reinar e estabelecer novamente o romanismo, ou seja, para derrotar, acabar com o protestantismo e a reforma na Escócia. Knox se opôs fortemente a ela, denunciando-a e enfrentando-a publicamente cara a cara. Os nobres rejeitaram seu segundo marido, de Maria Stuart, como rei, e depois de um conflito armado, ela foi presa em 1567. Fugiu para a Inglaterra, onde foi presa novamente e depois executada em 1587 por supostas conspirações contra Isabel, que era a rainha na Inglaterra. Ainda na Escócia, o protestantismo triunfou definitivamente na Escócia e experimentou uma reforma muito mais completa que a reforma inglesa. Knox havia orado: Deus, dá-me a Escócia ou morro, e Deus respondeu grandemente a sua oração. Knox morreu no ano de 1572 e Andrew Melville aperfeiçoou o sistema eclesiástico, ajudando o presbiterianismo a superar o episcopalismo no ano de 1690. Então podemos dizer que, assim como Lutero foi o grande nome da reforma na Alemanha, Calvino foi o grande nome da reforma na Suíça e na França, que os huguenotes foram os grandes representantes da reforma na França, Knox foi o grande nome da reforma na Escócia. Quando Knox foi enterrado, o regente disse: aqui está um homem que nunca teve medo. Vamos ver um pouco agora sobre o que foi chamado de reforma radical. A reforma radical se refere a um grupo conhecido como anabatistas. Inclusive esse grupo, segundo a história, ele existe desde muito antes de que a reforma acontecesse de fato na Europa. E eles receberam esse nome anabatistas exatamente por batizarem outra vez a pessoa. Então, quando a pessoa se convertia e queria fazer parte deste grupo, ou quando saía do catolicismo ou discordava do catolicismo e desejava viver os princípios bíblicos juntos com eles, uma exigência era que a pessoa fosse batizada novamente, porque o batismo tinha que ser por imersão, tinha uma série de regras, etc, etc.
Então, por isso o nome Anabatistas. Então, é um movimento muito anterior à Reforma, mas que com a Reforma também ganha mais expressão e mais força. Então, é um nome usado para descrever uma variedade de movimentos e alguns não muito cristãos. Tinham crenças comuns no batismo de adultos e na separação entre o Estado e a Igreja. Para os anabatistas, o Estado e a Igreja não podiam estar aliados e não podiam se misturar de forma nenhuma, porque não tinha nada a ver uma coisa com a outra. A Igreja cuidava de coisas espirituais, o Estado tinha interesses materiais e mundanos, seculares. Alguns eram pacifistas e outros eram guerreiros, como Tomás Müntzer, se lembram? Tomás Müntzer foi um dos que incentivou a guerra e as ações agressivas dos camponeses na Alemanha. Ele era desse grupo anabatista. E outros eram pacifistas, eram aqueles que acreditavam que não deveriam reagir, que sofriam todo tipo de perseguição, de injustiças, inclusive de torturas, pacificamente, sem nenhuma rebeldia, crendo que assim estavam agradando a Deus. E os pacifistas foram exatamente os que sobreviveram deste movimento. Os menonitas, seguidores pacifistas de Menno Simons, são descendentes de anabatistas e eram mais bíblicos do que os outros. Então essa foi chamada reforma radical, porque eles eram bem radicais mesmo, mais radicais que todos os outros reformados. Agora, a Igreja Católica precisou reagir à reforma, e então nós vamos ver agora algo sobre a contra-reforma ou a reforma católica romana. A Igreja em Roma reagiu muito lentamente, muito tarde ao protestantismo para deter seu crescimento. Durante a reforma na Alemanha, o Papa João Leão X era culto e pessoalmente reto, mas incapaz de lidar com as novas realidades da época. Adriano VI, que foi o Papa seguinte, e o último Papa não italiano até João Paulo II, reconheceu a necessidade de reformar a Igreja, mas morreu um ano depois da sua eleição. Clemente VII não reconheceu a necessidade de reformar a Igreja e agia como se vivesse uma época anterior, preocupado com a política italiana e não com a Igreja. E Paulo III encomendou uma investigação sobre o estado da Igreja que não publicou. No entanto, os protestantes tiveram acesso a partes do relatório que usaram em suas críticas à Igreja. E Paulo III também convocou o Concílio de Trento. O que foi então o Concílio de Trento? Aconteceu de 1545 a 1563, tentou remover os abusos que haviam provocado a reforma e unir a Igreja novamente sob a sede católica. Reformou aspectos da vida da Igreja romana, mas principalmente foi uma codificação da doutrina romana e uma rejeição da doutrina protestante. Só por essa afirmação nós já podemos concluir que o intento de unir novamente todos sob a sede romana era algo completamente impossível, porque a reforma que a Igreja Romana necessitava era muito mais além da reforma moral. Havia também a necessidade de uma reforma doutrinária e teológica. A princípio, os protestantes não enviaram representantes e, quando os enviaram mais tarde, falharam em ter um diálogo frutífero. Era simplesmente impossível. Outro agente da contra-reforma católica foi a Companhia de Jesus. Então, os dois grandes entes da reforma católica foi o Concílio de Trento e a Companhia de Jesus, que eram os jesuítas. Eles foram formados por Inácio de Loyola no ano de 1534, um pouco antes da Contra-Reforma, e tiveram uma grande influência no Concílio de Trento.
tornou-se o braço missionário e o exército da Igreja Católica, porque ao mesmo tempo que nas explorações e nas conquistas dos novos continentes, os exploradores tinham a obrigação de levar representantes da Igreja Católica para que assim catequizassem, evangelizassem os nativos de cada lugar e estabelecessem então a religião e a Igreja Católica. E esses missionários que eram enviados, em sua grande maioria, eram exatamente os jesuítas, que na verdade não pregavam o evangelho. As pessoas eram praticamente, os nativos eram praticamente obrigados a se batizarem e se tornarem católicos, a negarem e abandonarem as suas crenças e as suas tradições, e quando isso não acontecia, ou quando alguns se rebelavam ou resistiam, o próprio catolicismo, no caso da Companhia de Jesus, perseguiam, matavam e impunham à força a religião católica. Então, os jesuítas, eles eram o braço missionário e ao mesmo tempo o exército da Igreja Católica nessa época. Ele foi banido e mais tarde reconhecido, mas a ação da Companhia de Jesus foi tão terrível no mundo que muitos países expulsaram os jesuítas completamente das suas terras. Por fim, para finalizar esse período da Igreja Reformada, houve a Guerra dos 30 Anos, que, como vimos na linha de tempo, é o que marca o fim da Igreja Reformada e o início da Igreja Moderna. Então, o que foi a Guerra dos 30 Anos? Os interesses políticos e religiosos envolveram quase todos os países da Europa em uma guerra entre os anos de 1618 e 1648. Então, essa guerra tinha interesses políticos e religiosos, e não era uma guerra que aconteceu na Alemanha ou em uma parte específica da Europa, mas envolveu quase todos os países da Europa. Terminou com a Paz de Westfália, que estabeleceu os limites das áreas católicas e protestantes, que são basicamente as mesmas que existiam antes da guerra e que existem até hoje. Então, esse tratado pôs fim à Guerra dos 30 Anos. E esse tratado também reconheceu, então, o catolicismo, o luteranismo e o calvinismo como religiões legais no Império, dando aos príncipes a autoridade para determinar a religião do seu principado. Então, ficou sob a égide, sob a autoridade dos príncipes, dos governantes de cada região e de cada país, decidir se o seu país, a sua região, seriam protestantes ou se seriam católicos e que tipo de protestantismo seguiriam. Para finalizar, então, vamos fazer uma avaliação da reforma. Só relembrando que os principais princípios gerais da reforma foram: a verdadeira religião se fundamenta nas escrituras, ou seja, a autoridade máxima das escrituras como regra de fé e prática. A religião deveria ser racional e inteligente, não mecânica e ameaçadora. Deveria ser também uma religião pessoal. E aí entra o que nós ouvimos falar muito, que é o sacerdócio universal de cada crente, ou seja, cada um poderia ir pessoalmente diante de Deus sem a necessidade de mediadores como o catolicismo ensinava. A religião deveria ser espiritual e não formalista, ou seja, deveria ser viva, dinâmica. A justificação pela fé e somente pela fé, não pelas obras. E outra coisa que a reforma defendia era a questão da igreja nacional e não mundial. Cada país deveria ter a sua religião e a sua igreja de acordo com o interesse dos seus habitantes. A reforma produziu muitos benefícios para o mundo todo, não só benefícios religiosos, podemos dizer assim, mas benefícios sociais e econômicos, embora muitos historiadores não reconheçam isso. Eu quero mencionar aqui alguns benefícios gerais da reforma. Foi uma revolução
religiosa, cultural e social. Então, a reforma atingiu a vida religiosa, a vida cultural e a vida social das nações aonde ela chegou. E vale salientar que para melhor. Promoveu a liberdade de consciência, ou seja, cada um tinha o direito de pensar e expressar seus pensamentos livremente, sem ser perseguido e tido como herege por causa disso. Promoveu o acesso à palavra de Deus, traduzindo a Bíblia para a língua e para os idiomas das distintas nações e promovendo também a impressão das Bíblias para que as pessoas pudessem ler a Bíblia e ter acesso, conhecimento às verdades bíblicas. Outro benefício da reforma foi a luta contra o analfabetismo. Uma grande contribuição da reforma foi exatamente a erradicação do analfabetismo, porque a reforma promoveu a criação de escolas para alfabetizar as pessoas e assim habilitá-las para a leitura da Bíblia e para o estudo. Inclusive as escolas públicas foram inspiradas nesta ideia, nesta atividade, neste benefício da reforma. Outro benefício foi o bem-estar social, porque a reforma também se envolveu e estabeleceu muitas instituições humanitárias, hospitais, asilos, orfanatos. Então, eles não só pregavam o evangelho, mas também tinham uma atividade social, atendendo às necessidades dos mais desfavorecidos. Outro benefício foi a dignificação da cultura e dos povos. Uma coisa que a reforma proclamou é que não haviam povos mais importantes diante de Deus, ou raças mais importantes, ou etnias mais importantes. Mas o homem era igual diante de Deus, todos tinham a mesma oportunidade, o mesmo acesso, o mesmo privilégio, o mesmo direito diante do Senhor. Outra colaboração foi a abolição da escravidão, da escravitude e o desenvolvimento econômico. Quando as pessoas se convertiam e se libertavam de tudo aquilo que as oprimia e que as fazia gastar com vícios e com coisas que não agradavam, obviamente os recursos sobravam e as pessoas podiam investir na sua própria vida e assim economicamente as pessoas, como famílias, foram melhorando a sua condição de vida, saindo da pobreza, e também as cidades e as nações foram beneficiadas com isso. Então, a reforma produziu uma libertação e um crescimento espiritual, mas também social e econômico. Observe que os países que permaneceram católicos, lamentavelmente, se tornaram menos desenvolvidos economicamente. Os países que adotaram a reforma se desenvolveram muito mais e, inclusive, hoje são grandes potências econômicas. Então, a reforma contribuiu social, política, educacional e religiosamente com o desenvolvimento do mundo. A leitura da Bíblia era um direito de todos. O culto congregacional também era um direito de todos, com a participação ativa dos membros. A pregação expositiva foi algo que foi defendido pela reforma. A ceia era para todos os crentes. E todos os crentes também deveriam envolver-se no ministério e no trabalho da igreja. Não era somente umas poucas pessoas selecionadas. Então, a reforma protestante foi um movimento inevitável pelas condições religiosas, políticas, culturais e científicas da época. Devemos dar graças a Deus porque a reforma recuperou muito da fé cristã que se havia perdido por vários séculos. No entanto, devemos lamentar a fratura da igreja. Eu não sei se isso seria algo para lamentar, porque, na verdade, a fratura da igreja, como eu disse na nossa primeira aula, quando vimos sobre a linha do tempo, a fratura não aconteceu aqui na reforma. A fratura aconteceu muitos séculos anteriormente, no tempo da igreja ainda imperial e medieval, quando a igreja
católica se desviou dos princípios bíblicos desta igreja. Então a fratura não aconteceu aqui, a fratura aconteceu muitos séculos anteriormente. Por um lado, a reforma enfraqueceu a igreja romana, que perdeu muito do seu território geográfico. Por outro lado, a reforma salvou a igreja romana, que não teria subsistido até hoje se não tivesse reformado seus piores abusos medievais. Também lamentamos a morte de milhares de pessoas devido a diferenças teológicas. Em geral, os protestantes foram mais atacados que agressores, mas não ficaram sem sangue nas suas mãos. No estudo da história, vocês perceberam que sempre houve guerras envolvidas entre uma parte e outra, onde, lamentavelmente, em guerra sempre morre alguém. Embora não devamos justificar as ações protestantes e dos protestantes e católicos romanos, devemos lembrar que a ideia de liberdade religiosa ainda não havia prosperado. Cansado das guerras da religião, o velho mundo deu ao novo mundo o grande presente da liberdade religiosa. Isso nós vamos ver presente principalmente no continente norte-americano, no que se tornou os Estados Unidos depois, porque na América Latina essa liberdade religiosa não foi assim tão real. E assim nós concluímos aqui a nossa aula de História da Igreja sobre a Igreja Reformada. Na próxima aula vamos começar estudando sobre a Igreja Moderna. Que o Senhor te abençoe grandemente. Até o nosso próximo encontro.